Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, vamos juntos nesta segunda-feira com todas as informações aqui através do nosso Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevine Ferreira, Moderação Marcos Brito. As informações em nível Rio Grande do Norte, Brasil e o mundo começam a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. No ar, Jornal é Notícia. Muito bem, ouvintes, muito prazer. Eu sou o Léo Nunes, o Jornal é Notícia. As principais informações. Jornal é Notícia. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira 2 projetos de lei que criam cargos dos tribunais regionais do trabalho na segunda e na terceira região. Um dos projetos, o PL 7.906/2014, relatado pelo deputado Luiz Fernando Faria, prevê a criação de 21 cargos de juízes do trabalho substituídos por TRT na terceira região, sediado em Belo Horizonte. As propostas seguem agora para análise do Senado. As principais informações. Jornal é Notícia. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encaminhou para a Comissão de Constituição e Justiça o processo de cassação do mandato da deputada licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A parlamentar foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Pelo regimento da Casa, a deputada terá o prazo de 5 sessões plenárias para apresentar sua defesa. Depois disso, a comissão tem ainda mais 5 sessões para concluir a análise da ação e emitir um parecer sobre a cassação. Após essa etapa, o tema precisa ser pautado pelo presidente da Câmara. A decisão final depende de votação em plenário e a cassação é definida caso haja maioria absoluta a favor da perda, ou seja, 257 votos. Hugo Mota também informou ao STF que bloqueou o pagamento de verbas de Carla Zambelli. Alexandre de Moraes enviou o pedido de extradição da deputada ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. A parlamentar fugiu para a Itália após Moraes determinar que ela começasse a cumprir de forma definitiva a pena de 10 anos de prisão. Jornal é Notícia. Os ministros debatem a validade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê que os provedores só respondem por danos se não retirarem o conteúdo do ar após uma ordem judicial. O ministro Alexandre de Moraes julgou inconstitucional esse artigo. Em sua manifestação, Moraes criticou a impunidade das Big Techs e questionou se essas empresas de tecnologia possuem uma cláusula de imunidade territorial para a prática de ilícitos civis ou criminais, como induzimento e instigação em nome do lucro. Nós devemos nos indagar se as Big Techs devem ou não continuar a ter a sua responsabilidade civil equiparada a empresas de tecnologia, a meros depositários de notícias, artigos, vídeos, quando na verdade hoje já tem mais de década, as Big Techs são as empresas de mídia e publicidade que mais faturam com publicidade e mídia no mundo. Durante seu voto, Moraes exibiu uma série de publicações atualmente ativas nas redes sociais que mostram situações de discriminação, disseminação do preconceito e ofensas criminosas. As redes sociais, elas não têm condição de controlar
apologia ao nazismo, elas têm condições de controlar direitos autorais. Por quê? Porque isso reverte economicamente contra elas. E eu indaguei, vocês não têm condição de fazer em relação a nazismo, fascismo, racismo, homofobia, onde não há dúvida? Temos. E por que não fazem? E a resposta foi, se todos fizerem, nós fazemos. Se não, não, porque o que dá like. O ministro Alexandre de Moraes também lembrou que as redes sociais foram usadas para convocar as pessoas para os atos golpistas do dia 8 de janeiro e exibiu um vídeo durante a sessão. Os Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin votaram pela inconstitucionalidade total ou parcial do artigo 19 e pela responsabilização civil das empresas de tecnologia pela publicação de conteúdos ilícitos. Com isso, formou-se maioria a favor da responsabilização das plataformas e o placar atualmente está em 7-1. Até o momento, apenas o ministro André Mendonça abriu divergência e votou pela manutenção da validade do artigo 19 do Marco Civil. Jornal é Notícia. Um país competitivo com regras claras e um ambiente mais favorável a quem produz. Esses foram os temas que marcaram a terceira edição do Simpósio Liberdade Econômica, realizado esta semana em Brasília. O evento reuniu representantes do setor produtivo, autoridades e especialistas para debater os entraves ao desenvolvimento do país e as mudanças urgentes para tornar o Brasil mais estável e atrativo para investimentos. Um dos destaques do simpósio foi o painel Reforma Tributária e o Setor Produtivo, Perspectiva e Desafios, que tratou da necessidade de segurança jurídica, equilíbrio fiscal e previsibilidade. Quem comentou os efeitos da reforma tributária foi Anderson Trautmann, vice-presidente jurídico da CACB, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Ele afirmou que a reforma aprovada em 2023 e atualmente em fase de regulamentação ainda carece de políticas estruturantes. Porque a própria emenda constitucional 132, que promoveu a reforma tributária, já previa uma reforma da folha. Por que nós não fizemos a reforma da folha reduzindo o custo que recai sobre o setor de serviços, por exemplo? Potencializando, eu tributo mais no consumo, mas gero mais postos de trabalho com redução da folha. Isso não foi feito. Se atropelou com uma reforma da renda, com uma visão, mais uma vez, de enfrentamento do gasto fiscal. Também participou do simpósio o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que destacou o papel da instituição em apoiar um ambiente mais propício ao empreendedorismo e à inovação. As principais informações. Jornal é Notícia. Jornal é Notícia volta já já. Fique ligado, Jornal é Notícia volta já. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Está entrando no ar mais uma edição do InfoNews, as últimas notícias do Brasil e do mundo. Um programa de exercício simples pode reduzir em até 1/3 o risco de morte em pacientes com câncer coloretal. O estudo mostrou que não precisa ser nada pesado. Natação, dança ou caminhadas rápidas já fazem a diferença. O importante é praticar pelo menos 3 a 4 vezes por semana com sessões de 45 a 60 minutos. Os pacientes começaram o programa logo após a quimioterapia e foram acompanhados por anos. Depois de 5 anos, 80% dos que se exercitaram estavam livres do câncer, contra 74% do grupo que só recebeu orientações. Isso significa uma redução de 28% no risco de retorno do tumor. O impacto também se mostrou na sobrevivência a longo prazo. 8 anos depois do tratamento, 10% das pessoas no programa de exercícios morreram, contra 17% no grupo que não fez atividade física. O resultado reforça que mexer o corpo faz parte do tratamento e pode salvar vidas. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Rumores sobre a saída de Frederic Vasseur do comando da Ferrari circularam nos últimos dias na imprensa italiana, especialmente após uma reportagem do Corriere della Sera sugerir que ele estaria sendo pressionado e que a equipe já teria Antonello Coletta como possível substituto. Coletta é o atual chefe da Ferrari no Mundial de Endurance.
No entanto, durante o dia de mídia do GP do Canadá, que foi na última quinta-feira, a equipe negou categoricamente as especulações, classificando as informações como não verdadeiras. A Ferrari também demonstrou surpresa com a propagação de notícias que considera infundadas, e garantiu que não há motivos para questionar a permanência de Vasseur, que assumiu o cargo em 2023. Apesar da defesa, o momento é crítico para a escuderia, que ainda não venceu nenhuma corrida nesse ano e enfrenta cobranças por decisões estratégicas. A meta desse fim de semana no Canadá é retomar o bom desempenho e colocar Charles Leclerc e Lewis Hamilton no pódio. Eu sou Kleber Salles e tudo sobre a Fórmula 1 você fica sabendo aqui também no nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Vamos lá, chegou aquele momento da gente falar de dinheiro. Dicas financeiras chegando com Lilian Flores. E aí, hoje eu quero te perguntar como conquistar a confiança dos bancos e conseguir empréstimo. Vamos falar sobre isso? Para conquistar um empréstimo e a confiança dos bancos, é importante entender que eles desejam minimizar o risco de perdas financeiras e, portanto, emprestam para pessoas e empresas que têm uma alta probabilidade de pagar o empréstimo de volta. Isso inclui ter um bom histórico de crédito, uma fonte confiável de renda e um plano de negócio bem elaborado, como seja para uma empresa. É essencial manter uma relação de longo prazo com o banco, com um bom histórico de transações financeiras. Também é importante apresentar um plano detalhado para o uso do dinheiro e fornecer garantias para o empréstimo, o que pode incluir garantias reais, como imóveis, ou então garantias pessoais, como fiadores. Finalmente, estar disposto a negociar os termos do empréstimo pode aumentar as chances de conseguir o empréstimo desejado. Pensa sobre isso e primeiro se programe, tá? Dicas de economia. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. O litoral da região Nordeste, incluindo Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal, terá chuvas ao longo do dia, intercaladas com períodos de muitas nuvens nesta segunda-feira. O interior dos estados permanece com céu variando entre parcialmente nublado e muitas nuvens, sem previsão de chuva significativa. A faixa norte, especialmente Maranhão e Piauí, tem sol entre nuvens e clima mais seco. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21 graus em Maceió. Já a máxima deve chegar a 33 graus em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. No litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, o dia será de chuva fraca e céu nublado nesta segunda-feira. O litoral de São Paulo também apresenta chuvas isoladas. No interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e na maior parte de Minas Gerais, o tempo permanece seco, com sol e algumas nuvens. As áreas do centro-sul de Minas Gerais ainda mantêm as condições de possibilidade de geada nas primeiras horas do dia. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 11 graus em Belo Horizonte. Já a máxima deve chegar a 30 graus no Rio de Janeiro. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura.
Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, o tempo segue bastante instável em toda a região sul. No Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, a previsão de geada. No litoral, especialmente de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, a chuva é mais persistente, com poucos períodos de melhoria. Na metade do sul do Rio Grande do Sul, o dia será de chuva isolada com algumas aberturas de sol. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 10 graus em Porto Alegre. Já a máxima pode chegar a 24 graus em Florianópolis. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, o tempo fica predominantemente estável e seco, com sol entre nuvens em praticamente todo o Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Apenas no extremo norte de Mato Grosso, há possibilidade de chuva isolada. No Mato Grosso do Sul, o tempo permanece firme, com névoa úmida apenas no extremo sul. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 12 graus em Brasília. Já a máxima deve chegar a 33 graus em Cuiabá. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 80%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Informação Já estamos de volta com o Jornal É Notícia. Estamos de volta por aqui com o segundo bloco no Jornal É Notícia. As principais informações. Jornal É Notícia. As concessionárias que já possuem contrato com a União para atuar no setor aéreo poderão assumir a gestão de terminais deficitários por meio do Programa de Investimentos Privados em Aeroportos Regionais, o Ampliar. A determinação consta na Portaria 373, publicada no Diário Oficial da União. Na primeira etapa do programa, serão ofertados 19 aeroportos situados em 11 estados da Amazônia Legal e do Nordeste do país. Inicialmente, esses terminais vão contar com investimentos de aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de reais. A iniciativa, criada pelo Ministério de Portos e Aeroportos, visa atrair investimentos privados para a malha aeroportuária regional e conectar áreas remotas aos principais aeroportos do país. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a medida vai contribuir para melhorar a economia nessas regiões. Que possa estimular o turismo de negócio, que possa ajudar no turismo de lazer, para estimular que os brasileiros e os estrangeiros viajem mais para o interior do Brasil, e a nossa meta nos próximos 5 anos é podermos fazer entre novos aeroportos e aeroportos que serão requalificados, reformados, em torno de 100 novos aeroportos no Brasil. Os terminais incluídos no programa foram definidos com base no Plano Aeroviário Nacional. Esses aeroportos serão ofertados por meio de processo competitivo simplificado. A estimativa é de que as propostas sejam abertas em setembro de 2025. Os ajustes contratuais devem ser concluídos até o fim do ano. Na avaliação do secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, o programa deve impulsionar o desenvolvimento de regiões menos desenvolvidas que precisam de uma infraestrutura aeroportuária mais adequada. Em parte dessas cidades, só há acesso por barcos, por onde chegam produtos de saúde, alimentos e combustível. Com a estiagem que ocorre com maior frequência na região norte, alguns municípios acabam ficando completamente isolados. Baseado em uma análise técnica e reconhecida pelo TCU, que sugeriu usar a metodologia do PAN como referência para planejamento de outras áreas do governo federal, a implantação do Ampliar resulta em múltiplos impactos para o desenvolvimento regional e traz benefícios para diversas áreas. Entre os aeródromos incluídos na primeira fase do programa estão os de Aracati, no Ceará, Araripina, em Pernambuco, Barcelos, no Amazonas, Barreirinhas, no Maranhão, Guanambi, na Bahia, Porto Alegre do Norte, em Mato Grosso e Vilhena, em Rondônia. Jornal É Notícia.
encerrou a agenda do Caminho das Águas. A última parada foi a visita à estação de tratamento de água da adutora do Seridó, localizada no município de Jucurutu, na região do Seridó do Rio Grande do Norte. Essa é mais uma obra de infraestrutura hídrica do novo PAC, que vai levar água do Rio São Francisco para a população que mais precisa no sertão potiguar. A estação de tratamento recebe água da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, trata e enviará para Jucurutu, Florânia, Currais Novos, Cruzeta e São Vicente, por meio da adutora do Seridó. O diferencial dessa obra é que, em caso de necessidade, a estrutura poderá também captar água da barragem de Oiticica, garantindo segurança hídrica para a região. Conforme explicou o secretário nacional de Segurança Hídrica do MIDR, Giuseppe Vieira, a água vai ser distribuída já tratada. A água que vai ser captada no reservatório, ela vai passar por todo o sistema de tratamento para depois ser disponibilizada através das redes adutoras a todos os municípios que vão ser beneficiados aqui na região do Seridó. E a gente destaca que a região do Seridó é a região mais comprometida, mais sofrida com estiagem dentro do estado do Rio Grande do Norte. Então, são cidades que assim que esse sistema estiver operando na integralidade, vão ter total segurança hídrica. Com 112 quilômetros de extensão e 81% de avanço das obras, a adutora do Seridó já recebeu mais de 310 milhões de reais em investimentos e inicialmente vai beneficiar cerca de 80 mil pessoas. Para saber mais sobre as ações do governo federal em segurança hídrica, acesse mdr.gov.br. Jornal é Notícia. Por maioria de votos, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que autorizou as obras de construção da tirolesa no Pão de Açúcar, entre os morros do Pão de Açúcar e da Urca, no Rio de Janeiro. Em decisão de 2023, a Justiça Federal havia determinado em caráter liminar a paralisação das obras no Alto dos Morros. A medida rejeita recurso do Ministério Público Federal contra a empresa Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em que pedia a suspensão da obra, sob argumento de que causaria danos à estrutura do morro, ao meio ambiente e privilegia interesses privados. Frederico Ferreira, advogado da Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, explicou o resultado. A obra está licenciada, a obra foi aprovada pelos órgãos técnicos, foi aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, né? Foi aprovada pelos órgãos ambientais da Prefeitura, que são os que têm competência para essa aprovação, foi aprovada pela GeoRio, né? E essas aprovações mostram a segurança e a conformidade da obra com a legislação brasileira. O projeto prevê 4 linhas de tirolesa em uma descida de 55 metros de extensão, com velocidade máxima de 100 km por hora. A duração do percurso será de quase 50 segundos. Até 100 pessoas poderão usar a tirolesa por hora. Jornal é Notícia. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site
lamartinelocações.com.br. Alô ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos o salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quem te dá construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Que te dá construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícia. No ar. Conexão News. Ao deixar a prisão, o ex-ministro diz que vai esclarecer mal-entendido. Gilson Machado foi preso por suspeita, de colaborar para ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Cid, conseguir um passaporte português. Após deixar a prisão na noite dessa última sexta, dia 13, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, disse que está à disposição da Justiça para esclarecer o que ele chamou de mal-entendido. Conexão News. Após novo decreto do IOF, Congresso acumula 42 projetos que sustam mudanças. A Câmara dos Deputados deve analisar na segunda-feira, dia 16, uma urgência de projeto que derruba a norma do governo. A ofensiva da oposição, apoiada por partidos da base do governo ao aumento do imposto sobre operações financeiras IOF, já resultou na apresentação de 42 projetos no Congresso para barrar os decretos do governo.
Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícia. No ar. Conexão News. Comissão do Senado quer aviação da FAB em Israel para repatriar brasileiros. Israel escalou conflito com o Irã nas últimas 24 horas e espaço aéreo do país está fechado. A Comissão de Relações Exteriores do Senado quer o envio de um avião da Força Aérea Brasileira, FAB, a Israel para a repatriação dos brasileiros. O país entrou em uma nova escalada de conflito com o Irã e está com espaço aéreo fechado. Conexão News. Dicas de saúde no ar. Seja para o marido, esposa, filhos, irmãos ou afins, dedique um pouco de si a quem está por perto e aproveite mais a vida. Você ouviu Dicas de Saúde? Mundo Pet. Tudo sobre o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. Proteja o seu cão da luz solar. Assim como os humanos, os cães também precisam se proteger do sol para evitar problemas relacionados à pele, incluindo câncer. Por isso, evite uma exposição prolongada à luz solar do seu filho de 4 patas, principalmente em horários quando o sol estiver mais forte, por volta do meio-dia. Você ouviu Mundo Pet. As notícias não param. Seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora. No ar. Repórter Notícia. As prefeituras brasileiras recebem 6 bilhões e 800 milhões de reais nesta terça-feira. O valor é referente à primeira parcela de junho do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O valor representa um aumento de 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o repasse foi de 6 bilhões e 600 milhões de reais. Para o especialista em orçamento público, César Lima, esse aumento pode representar melhorias para a população desses municípios, uma vez que significa mais recursos para serem investidos em áreas importantes para a sociedade. Olha, o aumento do FPM melhora a qualidade de vida da população, né? Uma vez que esses recursos eles não são carimbados, por assim dizer, e o Executivo Municipal pode tanto fazer investimentos na área de saúde, educação, infraestrutura, como também pode custear esses mesmos serviços para a população, assistência social dentro do município. São Paulo segue como a unidade da federação que recebe o maior valor, com cerca de 840 milhões de reais. Dentro do estado, o destaque vai para cidades como Araçatuba, Araraquara e Atibaia, cada uma com cerca de 3 milhões e 600 mil reais. Minas Gerais é outro estado que conta com um valor representativo de 835 milhões de reais. As maiores quantias serão destinadas a municípios como Divinópolis, Governador Valadares e Ipatinga, com 3 milhões e 800 mil reais cada. Até o último dia 4 de junho, 6 municípios estavam impedidos de receber o FPM de acordo com o Sistema Integrado de Administração Financeira. A lista é composta por Madeiro, no Piauí, Cabo Frio, Petrópolis e Silva Jardim, no Rio de Janeiro, além de Lajeado do Bugre e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Reportagem Marquesan Araújo. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado na informação. As notícias não param. Seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora. No ar. Repórter Notícia. A movimentação dos portos brasileiros registrou mais de 107 milhões de toneladas de cargas em abril de 2025. O volume corresponde a um aumento acima de 1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados constam no Estatístico Aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Entre janeiro e abril deste ano, a movimentação atingiu mais de 400 milhões de toneladas. Na avaliação do economista Carlos Eduardo de Oliveira Júnior, esse crescimento sugere uma recuperação do desenvolvimento do setor e um aumento da atividade econômica do país. O setor portuário ele é fundamental para a evolução econômica do Brasil. Ele desempenha um papel vital na logística e no transporte de mercadorias, facilitando assim o comércio internacional e nacional. A movimentação portuária é um indicador
crucial da saúde econômica, pois está diretamente associada ao comércio exterior. O aumento no volume de cargas movimentadas pode indicar que setores como agronegócio, indústria e comércio estão se expandindo. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a alta nas movimentações portuárias está relacionada ao aumento da demanda de produtos que saem ou entram no país. Com isso, também há necessidade de maior investimento no setor. E além disso, hoje nós temos quase 40 bilhões de investimentos no setor portuário do Brasil. Então, além do crescimento do volume de cargas, você tem que fazer investimentos em novos portos, em novos equipamentos, requalificação de mole, de piers. O levantamento mostra ainda que a navegação por longo curso, que inclui exportação e importação, apresentou um salto de 1,70% ante o mesmo mês de 2024. Ao todo, foram mais de 76 milhões de toneladas de cargas. Em relação à cabotagem, tipo de navegação que se faz na costa, a movimentação chegou a cerca de 23 milhões. Quanto à navegação interior, ou seja, em águas abrigadas, como rios, lagos e canais, por exemplo, o volume movimentado foi de aproximadamente 7 milhões e meio de toneladas. Reportagem Marquesan Araújo. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado na informação. As notícias não param. Seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora. No ar. Repórter Notícia. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que revoga trechos desatualizados da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Durante a aprovação da proposta, foi integrada ao projeto uma emenda que permite que os trabalhadores cancelem a contribuição sindical de forma online, seja por meio de aplicativos de empresas privadas, e-mail ou com uso de plataforma de serviços do governo, o gov.br. O projeto é de autoria do deputado Fausto Santos Júnior, do União do Amazonas, mas a emenda foi apresentada pelo deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, que destacou que pela Lei 13.467 de 2017, o pagamento da contribuição sindical é voluntária. Para ele, permitir o cancelamento do pagamento de forma online vai simplificar e modernizar o processo, além de facilitar o exercício desse direito pelos trabalhadores. Rodrigo Valadares argumentou que o processo para cancelar essa autorização de descontos sindicais é difícil, por exemplo, com o enfrentamento de filas para esse fim pelos trabalhadores. Conforme a emenda, fica determinado aos sindicatos disponibilizar aos trabalhadores o cancelamento digital do imposto sindical em suas plataformas, com prazo máximo de 10 dias úteis para confirmar o pedido a partir do recebimento, sob pena de cancelamento automático. A aprovação da emenda gerou polêmica entre os parlamentares. O relator do projeto, deputado Océsio Silva, do Republicanos de Pernambuco, disse que as alterações interferem na autonomia das entidades sindicais. Para o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a medida pode enfraquecer as organizações sindicais do país. O texto será encaminhado para análise no Senado Federal. Reportagem Bianca Mingotti. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado na informação. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A desorganização em casa vai além da estética. Ela pode afetar diretamente nossa saúde mental. Estudos mostram que viver em ambientes bagunçados aumenta o estresse, o mau humor e até a influência na escolha de alimentos menos saudáveis. Essa bagunça não só drena energia, como também prejudica a produtividade. Perder tempo procurando coisas ou atrasar compromissos por causa do caos no dia a dia é mais comum do que se imagina. Além disso, ambientes desorganizados podem gerar tensão nas relações com quem divide o espaço com você. Por isso, manter a casa e a rotina organizadas faz bem para o corpo, a mente e os relacionamentos. Se a desordem for constante e difícil de controlar, pode ser um sinal de algum problema emocional. E aí vale a pena buscar ajuda especializada
para cuidar de você por completo. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta por aqui com o Radar Esportivo, e o Fluminense se prepara para a disputa do Mundial de Clubes, que será disputado a partir do próximo dia 17 de junho para o tricolor das Laranjeiras. No entanto, o Flusão precisa fazer movimentações em seu elenco, já que nem todos os seus atletas estão nos planos do técnico Renato Gaúcho, como por exemplo o lateral direito Calegari. O tricolor das Laranjeiras pode ceder o jovem para o Atlético Paranaense, que inclusive é treinado pelo ex-tricolor Odair Willman. Calegari, que não fez parte dos planos de Renite, pode deixar o Flusão rumo ao clube paranaense. A informação é do Globo Esporte. Apesar de ser bom lateral, o atleta ficou queimado no Flu após ter perdido um pênalti em um clássico contra o Botafogo, em que o Flusão acabou saindo derrotado na ocasião. O FFC deve renovar seu contrato para emprestá-lo por mais um ano. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte. Esse é o nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. A Caixa inicia nesta segunda-feira, dia 16, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de junho para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 1. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com o Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Para mais informações, acesse caixa.gov.br. De acordo com o cronograma oficial, as pessoas físicas e jurídicas podem começar a utilizar o Pix automático nesta segunda-feira, 16 de junho. A nova modalidade de pagamento lançada pelo Banco Central visa facilitar o pagamento de contas recorrentes, como mensalidades escolares, assinaturas e serviços essenciais, como água e luz. A partir de agora, a ferramenta ficará disponível nos bancos, com pessoas físicas como pagadoras e empresas como recebedoras. Segundo o Banco Central, a operação traz mais comodidade, praticidade e segurança, além de ser de fácil uso, beneficiando pagadores e recebedores. A instituição afirma que o Pix automático tem como intuito facilitar a vida dos brasileiros usuários do Pix, além de ser barata e inclusiva para pessoas, empresas e governos. O especialista nas áreas de meios de pagamento e fintechs, professor da FGV de São Paulo e do INSPER, Tiago Amaral, de São Paulo, capital, destaca a praticidade da ferramenta. Tudo já vai ser gerenciado diretamente na área Pix do aplicativo do Banco do Consumidor. Por exemplo, se o cliente contrata uma escola e autoriza a cobrança mensal, ele pode visualizar e controlar essa autorização no menu Pix do seu aplicativo. E pode, inclusive, suspender ou cancelar essa cobrança em qualquer momento.
Durante o evento de lançamento da operação em São Paulo, dia 4 de junho, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o Pix automático beneficiará 60 milhões de pessoas que não têm cartão de crédito no país. Além de beneficiar os consumidores, a operação também beneficiará os recebedores, especialmente com o aumento da base de clientes, e ainda pode implicar na redução de inadimplência, já que a cobrança é automática. Para utilizar a ferramenta após ser disponibilizada pelos bancos, os pagadores podem acessar o aplicativo oficial do seu banco e autorizar uma única vez a operação. Para garantir a segurança e o controle dos pagamentos, os consumidores devem ficar atentos e autorizar apenas empresas confiáveis, além de revisar os dados da cobrança, como valor, frequência e periodicidade dos descontos, antes de confirmar o agendamento. Por se tratar de uma ferramenta de cobrança recorrente, é importante acompanhar as cobranças ativas pelo próprio aplicativo do banco e não realizar autorizações em links desconhecidos fora do aplicativo oficial da instituição financeira. Reportagem Bianca Mingotti. O número de municípios brasileiros que estão impedidos de receber recursos da complementação federal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, em 2026, chega a 926. Os dados são do Ministério da Educação. A pendência está relacionada ao não envio de dados contábeis, orçamentários e fiscais referentes ao exercício de 2024. A maioria dessas cidades está localizada no estado da Bahia, que conta com 99 entes bloqueados até o momento. Na sequência, aparecem Tocantins, Paraná e Goiás, com 76 cidades incluídas na lista cada. A ausência dessas informações no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação e no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro impossibilita que os entes sejam habilitados ao cálculo do valor anual total por aluno. Esse cálculo serve de base para definir se o município terá direito ao recebimento da complementação da União ao Fundeb nessa modalidade em 2026. O mesmo vale para os estados e, de acordo com o levantamento, Minas Gerais e Rio Grande do Norte também compõem a lista. O prazo para o envio das informações corretas termina no dia 31 de agosto de 2025. O repasse dos dados é condição obrigatória, como prevê a lei que regulamenta o novo Fundeb. O valor anual total por aluno é um indicador que reflete o quanto cada ente federativo investe por aluno em educação básica pública. Quando um estado ou município tem um investimento abaixo do mínimo, a União complementa os recursos desde que os critérios legais estejam cumpridos. Reportagem Marquesan Araújo. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que altera regras sobre a regularização de imóveis rurais em áreas de fronteira. Entre os dispositivos da proposta está a prorrogação do prazo para produtores rurais realizarem o georreferenciamento do imóvel rural por mais 3 anos. A exigência deve passar a ser obrigatória somente a partir de 31 de dezembro de 2028, o que será aplicado em qualquer situação de transferência de imóvel rural quando de seu registro. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, a medida garante segurança jurídica aos produtores rurais e beneficia os produtores que ainda possuem dificuldades operacionais ou financeiras para atender à exigência. A proposta também define que, para imóveis de até 4 módulos fiscais, a obrigatoriedade adiada para 2028 será aplicada apenas após de 4 anos da publicação de decreto do Poder Executivo regulamentando a isenção de custos com esse levantamento de localização para os proprietários com imóveis até essa área. Pelo texto, fica permitido a regularização de imóveis rurais em áreas de fronteira com declaração escrita e assinada pelo requerente em substituição às certidões oficiais, caso não seja possível obtê-las diretamente do órgão responsável pela base de dados oficial ou se o órgão passar de
15 dias para responder. O texto também prorroga de 2025 para 2030 o prazo para a ratificação de registros de imóveis rurais localizados em faixa de fronteira. A CNA defendeu em nota que a medida evita que proprietários rurais na faixa de fronteira percam as terras para a União por conta de entraves burocráticos para finalizar a regularização. O projeto é de autoria do deputado Tião Medeiros, do Progressistas do Paraná, e teve a relatoria da deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina. A proposta segue para o Senado Federal. Reportagem Bianca Mingotti. O Ministério da Saúde publicou, na última quinta-feira, o edital de adesão ao programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo de espera por consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos especializados. Essa é a primeira etapa de implantação do programa, que vai disponibilizar 500 bolsas de educação pelo trabalho para médicos já especialistas. Mas antes disso, estados, municípios e o Distrito Federal precisam indicar o estabelecimento de saúde que tem estrutura para receber esses profissionais. Os gestores estaduais e municipais de saúde têm até o dia 30 de junho para manifestar interesse e cadastrar unidades como hospitais regionais, policlínicas e ambulatórios do SUS. Também será necessário informar a infraestrutura disponível, como equipamentos, salas, insumos e medicamentos, além do número de vagas possíveis para receber os especialistas. Com o mapeamento em mãos, o Ministério da Saúde vai lançar um novo edital, desta vez para selecionar os 500 médicos especialistas. Eles deverão ter certificação da Comissão Nacional de Residência Médica ou título reconhecido pela Associação Médica Brasileira. O programa Agora Tem Especialista visa reduzir o tempo de espera em atendimentos realizados pelo SUS. Segundo o Ministério da Saúde, serão destinados 260 milhões para ampliar o provimento e a formação de profissionais especialistas em regiões com menor cobertura assistencial. É o que explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Isso que pretende o Agora Tem Especialistas. Usar todos os instrumentos que nós temos enquanto Ministério da Saúde, instrumentos legais como a medida provisória, os processos de pactuação, os recursos do Ministério, os recursos que são do orçamento do Ministério, recursos que não são do orçamento do Ministério, para a gente estar direcionando para esse esforço. Entre as metas do programa estão a realização de mais de 700 mil cirurgias anuais em carreatas especializadas, colocar em operação mais de 6 mil veículos de transporte sanitário, garantir a formação de 4 mil novos médicos especializados, além da ampliação ao acesso à radioterapia com mais de 72 mil procedimentos anuais. O edital de adesão ao programa Agora Tem Especialistas pode ser acessado em www.gov.br. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, Marcelo Dantas. Bom dia, ouvintes. Você que está ligado, você que está conectado no melhor jornal do Rádio Norte Rio Grandense, o Jornal da Maricampo. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, para destacarmos notícias do futebol do estado do Rio Grande do Norte. O ABC não passou de um empate no último sábado na cidade de Campinas, jogando contra a Ponte Preta. A equipe alvinegra de Ponta Negra empatou em 0-0. Mesmo tendo dominado a maior parte do jogo, o nosso representante não conseguiu marcar o gol da vitória, que lhe daria 3 pontos importantíssimos na tábua de classificação da Série C. O recém-contratado, o atacante Ítalo, entrou de saída, fez um bom jogo, mas infelizmente não conseguiu marcar o tento que poderia dar vitória à equipe alvinegra. Agora o ABC já intensifica os preparativos para o seu próximo confronto na Série C, que ocorrerá na outra semana aqui no estádio Frasqueirão, onde o ABC jogará contra o Ipiranga. Aí sim, a vitória será importantíssima, não só para que o ABC possa se distanciar da zona de rebaixamento da Série C, mas principalmente para que ele consiga se aproximar dos 8 primeiros classificados, que passarão para a segunda fase da competição. O técnico Evaristo Pisa gostou do desempenho da equipe, apesar de não ter obtido a vitória. O ABC somou 1 ponto e agora chega a 10 na competição. O nosso representante, até o presente momento, conseguiu apenas 1 vitória, obtendo 7 empates e 1 derrota. Por isso, precisa vencer, já que o número de vitórias é importantíssimo para os critérios de desempate, caso as equipes terminem empatadas em número de pontos. Agora vamos falar do América. O América jogará logo mais às 20 horas no estádio Arena das Dunas contra o Ferroviário, partida válida pela Série D do Campeonato Brasileiro. No outro compromisso, o Mecão perdeu para o Souza por 1-0 lá na cidade de Souza, interior da Paraíba.
e precisa vencer para que possa continuar lutando para concluir esta fase entre as duas primeiras colocações do grupo A3 da Série D, já que essas colocações darão vantagens a partir da segunda fase, já que as classificações serão definidas através de mata-matas, um jogo fora e um jogo em casa. O América, terminando na primeira e na segunda colocação, fará o segundo jogo do mata-mata aqui no Arena das Dunas. Para o confronto contra o Ferroviário, o técnico Moacir Júnior não poderá contar com o meio-campista Souza, já que o mesmo foi expulso no confronto contra o Souza da Paraíba. Porém, o meio-campista Ferreira poderá voltar a atuar como titular, já que cumpriu a suspensão automática no jogo contra o Souza e já está liberado inteiramente à disposição de Moacir Júnior. A diretoria americana espera que a torcida compareça em bom número para incentivar a equipe para enfrentar o Ferroviário neste importante confronto, logo mais às 20 horas no estádio Arena das Dunas. Já o Ferroviário, a equipe cearense, vem de uma vitória muito boa diante do Santa Cruz. E caso vença o América, passará o seu adversário e ficará na 4ª posição da Série D no grupo A3 do Campeonato Brasileiro de Futebol. Meu caro Marcílio Dantas, ficamos por aqui. Foi tudo por hoje, mas prometemos voltar amanhã, trazendo tudinho mesmo do jogo do América e destacando mais ainda notícias do futebol do estado do Rio Grande do Norte, aqui no Jornal da Maricampo. Foi Aníbal Luiz, com notícia do Esporte do RN, para o Jornal da Maricampo. Fique com Deus, um beijo no coração, bom dia e até amanhã. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Sete horas e 56 minutos, 7h56. Continuamos com o nosso Jornal Maricampo na manhã desta segunda-feira, 16 de junho, ano de 2025. Notícias de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã. Boletim aponta 3 trechos impróprios para banho na Grande Natal. O boletim da balneabilidade no 24º de 2025, emitido pelo IDEMA, informa que dos 33 trechos analisados, 3 estão impróprios para banho. Os pontos identificados como impróprios são Foz do Rio Pirangi, em Nisa Floresta, Rio Pirangi, Ponte Nova, em Parnamirim e Areia Preta, Escadaria de Mãe Luísa, em Natal. O documento foi assinado na última sexta-feira, dia 13. A base dos dados analisa a quantidade de coliformes fecais encontrados nas águas. A classificação tem por base as normas estabelecidas na Resolução número 274 de 2000, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. O estudo é uma parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, IDEMA, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN, e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte, FUNCERN, e faz parte do programa Água Azul. As informações dos boletins da balneabilidade são divulgadas semanalmente no site institucional do IDEMA e no aplicativo nacional Praia Limpa. Quadrilhas têm preparação intensa para maratona de apresentações. Em junho, o colorido das bandeiras e o cheiro do milho assado dividem a atenção com o ritmo característico do período e que serve de trilha sonora para encenar a história popular por meio de coreografias típicas que embalam os grupos de quadrilhas juninas do Nordeste. É um movimento que reúne cultura, tradição, preparação intensa e inúmeros desafios. Em razão disso, os grupos são sobretudo um misto de resistência, especialmente em tempos de falta de apoio e mudanças culturais em franca ascensão. No Rio Grande do Norte são cerca de 80 quadrilhas em atividade atualmente, segundo a Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Estado. Mega Sena não tem ganhador e prêmio sobe para 110 milhões de reais. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2.876 da Mega Sena realizado no sábado, dia 14.
O prêmio acumulou e está estimado em 110 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram 9, 31, 32, 40, 45 e 55. A quina teve 61 apostas acertadoras e irão receber R$ 102.600,96 cada. 5.747 apostas acertaram 4 dezenas e irão receber R$ 1.555,75 cada. Para o próximo concurso, as apostas, no entanto, poderão ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, desta terça-feira, dia 17, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 5. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de segunda-feira. O tempo para hoje, para você conferir aqui no nosso jornal Maricampo, é de previsão de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. A mínima para hoje 23 e a máxima 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 66 e a máxima 89%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus e meio centígrados. Atenção para a Tábua de Marés. Hoje, segunda-feira, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h27. O pôr do sol será às 17 horas e 17 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi a 1 hora e 1 minuto e a seguinte baixa-mar será às 13 horas e 36 minutos. A primeira pré-mar será daqui a pouco às 8h15 e a seguinte pré-mar às 19 horas e 55 minutos. Teremos 11 horas e 47 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 21 minutos. Você conferiu aqui no nosso jornal Maricampo, previsão do tempo e Tábua de Marés, para você ficar muito bem informado. Esse é o nosso jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café.
Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho hoje vai ficar por conta do nosso amigo Guedes. Guedes, o homem do kit da construção. Ele diz, olha Marcílio, o cafezinho hoje tá bem caprichado e eu quero dedicar para o meu amigo Marcos Brito. Dedicar para sua pessoa. Muito obrigado também, meu amigo Guedes. Eu sei que você divide esse café comigo e eu vou querer, viu? Porque ele caprichou hoje. E vai dividir esse café também, com certeza, com Gunter, com Gorete e todos do kit da construção. Vamos lá, então. Meu amigo Marcos Brito, sabe o que é o café hoje? Do meu amigo Guedes, peixe frito com tapioca você vai querer. Você vai querer quantos peixinhos, meu amigo Marcos Brito? Não acredito. Você vai querer 7 peixinhos. Por que, Marcos Brito? Ah, tá. O número 7 é o número da perfeição, né? Ofereça para mais alguém, rapaz. Pra Gi, lá em Lajes Pintadas. A Luciana lá em São Gonçalo do Amarante, Valquíria de Ser Rosado, e haja peixe pra todo mundo. É a multiplicação dos peixes. Só que o Marcos Brito quer 7 peixinhos porque diz que é o número da perfeição. Tá certo. Tome perfeição nisso, né? Vai devagar, Marcos Brito. A tapioca é molhadinha no leite de coco. Essa turma não deixa bater, né? Não deixa passar nada batido, na realidade. Meu amigo Ricardo Fernandes também toma esse café. É verdade, Ricardo. Você merece. Pensamento do dia. No pensamento do dia desta segunda-feira. Pensamento do dia que diz o seguinte: ser alegre não é ter uma vida perfeita, mas acreditar que a alegria que está dentro de nós é a escolha e atitude de vida. A alegria é um hábito, um estado de espírito e uma fonte constante de força e esperança advindas da fé em Cristo Jesus. E mantê-la acesa depende do amor de Deus que levamos no coração e praticamente na vida. É preciso cultivar essa alegria e amor interno, mesmo nas dificuldades. A alegria em Jesus é graça divina, que inexplicável, mesmo na adversidade, nos leva a sorrir. Portanto, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Lembre-se, o mal não resiste a pessoas alegres. Tenham todos um bom dia, um bom início de semana e amanhã nos encontraremos em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim.